Bom dia, pessoal. Nós vamos dar início hoje ao terceiro laboratório de língua portuguesa. Nós vamos continuar com a temática anterior, Alagoas, nossa terra, nossa gente. Nós vamos desenvolver, através dessa aula de hoje e das que se seguirão, a habilidade EF69 LP48, que consiste em interpretar em poemas efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros, como estrofação, rimas, aliterações, etc. Semânticos, como figuras de linguagem, por exemplo. Gráfico-espacial, que é a distribuição da mancha gráfica no papel, imagens e sua relação com o texto verbal. Como vocês podem observar, essa habilidade é muito abrangente. Então, hoje, nós vamos observar um dos seus aspectos, que são as figuras de linguagem presentes na composição do gênero poema. Para tanto, vamos analisar e apreciar o poema O Adro, de João Barafunda. Branca e de preto, altiva e deslumbrante, no adro apareceu, e a sua passagem triunfante inclinaram-se todos, menos eu. Tinha do sol a cor em seus cabelos, nos olhos tinha a cor azul do céu. Seus celestes olhares merecê-los, todos imaginaram, menos eu. Branca de preto, altiva e deslumbrante, qual uma réstia desapareceu. Todos tranquilos desde aquele instante, esqueceram-se dela, menos eu. Então, observem a construção da mulher amada, idealizada pelo eu lírico, não é? Ela está bem distante da realidade, tanto que todos a veem, todos chegam perto dela, menos ele próprio. Então, eu gostaria que vocês analisassem primeiro esse poema, interpretassem, buscassem o significado, inclusive, do título, para que vocês possam compreendê-lo. Então, quais são as figuras de linguagem predominantes neste poema? A primeira delas é a antítese, que é a figura pela qual se opõe, numa mesma frase, duas palavras ou dois pensamentos de sentido contrário. Por exemplo, branca e de preto. As palavras branco e preto, elas têm significados opostos, contrários. Então, ao utilizá-las no mesmo verso, o autor utilizou o fenômeno figura de linguagem, o fenômeno antítese. Outra figura de linguagem predominante no texto é a comparação. O que é a comparação? É também chamada de símile. Ela acontece quando é estabelecida entre palavras ou expressões uma relação comparativa explícita, marcada pela presença de termos como, assim, tal como, igual a, que nem, entre muitos outros. A comparação também pode ser feita a partir de verbos como parecer e assemelhar-se, como nos exemplos. Seus olhos eram azuis como o céu, seus cabelos loiros como o sol. No poema, o autor faz comparações indiretas, mas nós podemos observar os elementos comparativos. Então, ele compara os olhos da mulher amada, a cor dos seus olhos, com a cor do céu. E ele compara os cabelos loiros, a cor dos cabelos, com o sol. Ao fazer isso, ele empregou a figura de linguagem comparação. Vamos observar agora outro poema de uma também escritora, poetisa alagoana, Amália Petiguarim. Esta árvore que vês, já desfolhada, pobre e batida pelo tempo, outrora guardou muitos segredos e adorada foi, como aquela que acolá vigora. E sem receio a ela passarada que treina ao longe, que a despreza agora, seus ninhos confiou. Árvore coitada, és velha, triste,
ninguém mais te adora. Meu coração também outrora cheio de sonhares gentis, alimentado por um constante e amoroso enleio. Como tu vive triste e desprezado, e nele hoje tristemente leio, a mesma sina tua, o mesmo estado. Então, nesse poema foi utilizada a figura de linguagem personificação. Ela está diretamente relacionada com o significado, com o campo semântico das palavras e corresponde ao efeito de personificar, ou seja, dar vida a seres inanimados. Vejam que a todo momento a árvore apresenta características e ações humanas. Então ela fica triste, ela é desprezada, dentre outros. Peço que vocês voltem ao poema para observar melhor essa figura de linguagem. Outros exemplos de personificação. O dia acordou feliz e o sol sorria para mim. O vento assobiava esta manhã em que o céu chorava. Naquela noite, a lua beijava o céu. Após a erupção do vulcão, o fogo dançava por entre as casas. Observem que aos sujeitos dia, vento, lua e fogo são atribuídas ações humanas, ações de pessoas, ações que apenas pessoas seriam capazes de fazê-las. No entanto, como nós sabemos, a literatura, o romance, a poesia e todos os outros gêneros, eles apresentam uma característica peculiar que é a licença poética, ou seja, o autor ele pode brincar com as palavras para expressar os seus sentimentos.